Ok. Bem, angolanos e angolanas, caros compatriotas, distintos jornalistas aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores, nós cidadãos de diferentes membros da sociedade civil, subscrevemos esta petição dirigida à Assembleia Nacional com o conhecimento do Presidente da República, Conselho Nacional da Magistratura Judicial e da Provedoria de Justiça, que tem como principal objetivo o de contribuir para a alteração e melhoria da lei eleitoral em discussão na Assembleia Nacional, agora já para a especialidade. E eu passarei a ler a petição pública, mas antes dizer que estou sozinho aqui, mas não estou. O grupo é enorme, mas decidimos que eu devia falar sozinho e, portanto, farei aqui em seguida a leitura do documento e depois passaremos a uma sessão de perguntas e respostas. Portanto, temos aqui, se tanto, 2 horas para interagirmos e tentamos perceber, então, o valor dessa petição. Angola é um país independente desde 1975, define-se como uma república soberana e independente que se baseia na dignidade da pessoa humana e na vontade do povo angolano, que tem por objetivo fundamental a construção de uma sociedade livre, justa, democrática, solidária, de paz, igualdade e progresso social nos termos do artigo 1º da Constituição da República de Angola. Recordando que os cidadãos organizados em grupos e organizações representativas podem apresentar à Assembleia Nacional propostas de projetos de iniciativa legislativa nos termos a definir por lei, segundo o número 5 do artigo 167 da Constituição da República de Angola. Somos a apresentar os seguintes pontos de vista. Guiados de que uma Angola, se submete aos princípios internacionais como forma de se sintonizar às boas práticas, aos bons costumes pelo respeito à cidadania e aos direitos fundamentais internacionais de todo o homem, mutatis mutandi, nos termos do artigo 12 e 13, ambos da Constituição da República de Angola. Cientes de que Angola ratificou a Carta Africana sobre Democracia, Eleições e Governação. Terceiro, sabendo que nos termos do artigo 13º da Constituição da República de Angola, Angola integra todo o conteúdo recebido ao âmbito do direito internacional. Quarto, uma vez que o número 1 do artigo 15º da Carta Africana sobre a democracia, eleições e governação determina que os Estados-partes devem criar instituições públicas que promovam e apoiam a democracia e a ordem constitucional. Quinto, sendo que o número 2 do artigo 15º do diploma citado ordena, os Estados-partes devem assegurar que a independência ou autonomia das referidas instituições sejam salvaguardadas pela Constituição. O sexto, destacando que o número 1 do artigo 17º do mesmo diploma sobre eleições democráticas impõe que o Estado deve criar e fortalecer os órgãos eleitorais nacionais e independentes e imparciais responsáveis pela gestão de eleições. Nós, os membros da sociedade civil, preocupados com a fome, a pobreza, a falta de patriotismo na gestão do erário e preocupados com a gestão da Comissão Nacional Eleitoral, da sua composição, seu funcionamento e como forma de organizar os processos eleitorais, sabe-se que Angola é precursora dos estados da linha da frente, da SADCC e agora SADC. Por outro lado, é o segundo estado diretor na região depois da África do Sul, considerada como uma região das mais estáveis do continente, em que se assiste a alguns exemplos de alternância democrática de partido e presidente, inclusive com ações de recontagem de votos no Malawi, especificamente, onde os observadores da União Africana, na pessoa do ex-presidente da Nigéria, Olusegun Obasanjo, reconheceu que a prestação desse órgão, no caso a União Africana, observador,
não tinha sido boa e que, com isso, a África havia fracassado na relação do povo em relação ao povo do Malawi, melhor, por ter reconhecido a eleição presidencial de 21 de maio de 2019. Obasanjo reconheceu que se deveria prestar mais atenção ao que ocorreu nas atividades mais importantes no Estado democrático, ou seja, o exercício da vontade do povo. À luz dos princípios e diretrizes da SADC, que regem as eleições democráticas, significa que os processos eleitorais são conduzidos em conformidade às regras e às normas estabelecidas e superintendidas por um órgão da administração eleitoral, a sigla em inglês EMB. A administração eleitoral imparcial, apartidária, profissional e competente, numa atmosfera caracterizada pelo respeito do Estado de Direito, proteção dos direitos legítimos dos cidadãos, através da lei eleitoral, da construção e das oportunidades fundamentais de os eleitores transmitirem e receberem informação eleitoral, definidas pelo acesso equitativo aos recursos financeiros e materiais para todos os partidos políticos e candidatos independentes, em harmonia, melhor, com a legislação nacional vigente, num clima isento de violência, de intimidação ou de discriminação baseada na raça, gênero, etnia, religião ou outras considerações estipuladas nestes. O 5º capítulo do princípio para gestão, monitorização e observação eleitoral da região da SADC fala sobre as responsabilidades dos Estados que integram comissários iminentes, apartidários e competentes, dotados de pessoal de apoio eficiente e profissional. O mesmo princípio para a gestão, monitorização e observação eleitoral da região da SADC, no capítulo 3, diz sobre o contexto institucional para eleições na SADC. Nesta senda, o quadro constitucional legal frisa o seguinte. Permitam. Providenciar o estabelecimento de um organismo de gestão eleitoral independente e imparcial. O mesmo documento, quanto aos órgãos de gestão eleitoral, recomenda: primeiro, a composição do órgão de gestão eleitoral deve ser representativa da sociedade e deve incluir no mínimo 30% de mulheres. Deve ser ponderada a nomeação de indivíduos independentes, conhecidos pela sua integridade no seio da sociedade. Recomenda que, pelo menos, um dos membros da comissão seja uma pessoa que ocupa um cargo judicial, juiz de um tribunal judicial ou de um tribunal supremo. Uma parte dos membros da comissão, ou das comissões, melhor, do órgão de gestão eleitoral, deve ser membro a tempo integral para assegurar a continuidade organizacional e institucional. Segundo, os procedimentos para nomeação e demissão devem estar claramente articulados e o processo deve ser conduzido de forma imparcial, responsável e transparente. O processo deve também ter em consideração a necessidade de garantir a continuidade institucional. Terceiro, o órgão de gestão eleitoral, em vez de se subordinar a um ministério, deve responder à Assembleia Nacional ou Parlamento através de uma das suas comissões. Por exemplo, a Comissão do Plano e Orçamento deve apresentar anualmente o relatório das suas atividades à legislatura nacional. Como se observa, os processos eleitorais não são dos governos, mas sim dos cidadãos. Esses, nos termos dos artigos 2º, 3º, 26º, 48º, 52º, 53º, 54º e 55º, todos da Constituição da República de Angola, e à luz dos documentos citados e outros sobre o processo eleitoral, ou o processo de eleições, melhor, para a mudança da vida das pessoas de Angola, em que Angola é subscritora, melhor, solicitamos que a inclusão da cidadania nos órgãos relativos ao processo eleitoral
reduzindo assim a excessiva pressão partidocrática do Estado angolano, para que não se subentenda que haja má fé, que haja má vontade, melhor, política, por parte do governo vigente em agir deliberadamente à margem do cumprimento dos reitores dos processos eleitorais na região ou interpretá-los por conveniência, por interesses próprios, contra a vontade do povo, que, na realidade, é o verdadeiro soberano, que delega periodicamente seu poder, porém não aliena. Assim, nós, os cidadãos e membros da sociedade civil, pretendemos, por via desta petição, por nós assinada, o ajustamento das nossas leis aos documentos reitores da SADC e a praticidade pelo cumprimento dos seus ditames, ou seja, o cumprimento escrupuloso lá onde disso precisar. No mesmo sentido, nós, os subscritores desta petição, propomos, para a melhoria dos processos eleitorais e a sua conformação ao sentido real, sério, rigoroso e racional de uma comissão eleitoral, o seguinte: a linha A, sobre a composição, que haja paridade dos concorrentes e haja a inclusão da sociedade civil nas suas estruturas. A linha B, sobre o presidente, que seja neutro, não necessariamente um magistrado. A linha C, se os órgãos de apoios, que 50% sejam os indicados pelos concorrentes e 50% pela sociedade civil, por meio de um concurso orientado por uma instituição ou indivíduo nacional reconhecidamente isento, idôneo e competente para o efeito. A linha D, sobre os escrutínios das mesas à luz do dia, o apuramento dos resultados deve ser hierarquizado, devendo começar gradualmente na zona municipal, depois provincial e finalmente na nacional, organizado e participado de acordo com o proposto nas alíneas A, B e C das propostas desta petição e com o direito à informação em tempo real e à presença da comunicação social. A linha E, sobre os custos, ser da obrigação do Estado, no interesse da nação, custear as despesas da transparência e credibilidade das eleições, financiando os observadores nacionais e internacionais, se for o caso, os fiscais e os delegados de lista. Certo de que a presente petição merecerá a devida atenção, despedimos-nos com um protesto de melhores venturas de quem é de direito, com vista a que o país seguindo pelos caminhos da paz e do desenvolvimento das pessoas e não da teorificação de crescimentos fictícios. Só seremos um país forte se todos entendermos de que precisamos uns dos outros. Luanda, 29 de julho de 2021, pelos signatários Olívio Quilumbo. Ok, excelências. Depois da leitura do documento, vamos a uma sessão de perguntas e respostas e estamos abertos para o efeito. Estão aqui 2 microfones. Penso também que a minha voz é audível e, enfim, vamos aproveitar o tempo que nos resta para, então, passarmos à segunda fase desse processo. Muito obrigado. Faz favor. Bem, percebi, esta petição já foi enviada à Assembleia Nacional. Absolutamente. O documento já foi entregue à Assembleia Nacional.
e aos órgãos, com conhecimento dos órgãos afins. Portanto, o documento já repousa tanto na Assembleia Nacional quanto no Presidente da República e nos outros órgãos. Uma vez que as propostas que estão a ser discutidas agora, que têm a ver com a política eleitoral, já foram aprovadas na generalidade, falta pouco para passarem para a especialidade. O grupo que assume esta petição acha que vai ter êxitos, sendo que os deputados, quer do Antelar como da oposição, vão atender a esta necessidade de se conformar às leis ou à lei eleitoral angolana, às dessa lei? Penso que sim. Assuntos como este não se esgotam. Quando se trata de assuntos de Estado, eles não se esgotam. Nós temos as instituições em Angola e temos as instituições fora de Angola. Portanto, Angola é subscritora de documentos na SADC e existem tribunais na SADC, existem estruturas que têm o peso de influenciar direto ou indiretamente e, portanto, não se esgotam. De tal maneira que a discussão da independência da CNE é uma discussão contínua e nós movemos-nos por este direito que a Constituição nos assiste, fizemos um documento, apresentamos propostas que são bastante claras e, portanto, vamos esperar que a quem de direito, no caso os parlamentares, percebam a ideia que vem da sociedade civil e dos cidadãos organizados e não só, de modos a que possamos influenciar. Entendemos que é assim que funciona a democracia, entendemos que o documento entrou ainda a tempo, portanto foi na sexta-feira, às 13, 12 horas, e terminou no mesmo dia o debate na generalidade, agora vai para a especialidade, e estamos em crer que esse documento fará parte das discussões. E, enfim, vamos esperar. E vamos continuar a pressionar de forma indireta, portanto, vamos promover uma série de debates, vamos influenciar por via desta, que são as únicas armas que temos para poder lutar. O grupo de membros que assumiu esta petição tem, para além de ter enviado esta petição à Assembleia Nacional, há lá um interlocutor válido que possa, de quando em vez, passar informações relativamente ao andamento do grupo? Absolutamente. Um interlocutor válido, não, vários interlocutores. Portanto, eu estou apenas a fazer a apresentação aqui do documento, mas há um conjunto de pessoas que estarão disponíveis para, em sede de convite, responder à imprensa e não só. Portanto, temos que fazer pressão. As democracias são assim. Faz-se política no Parlamento, com unidades políticas partidárias, mas faz-se também fora com unidades políticas, como é o caso da sociedade civil, grupo de cidadãos que por esta via influenciam e pressionam. Portanto, se funciona noutras latitudes democráticas, entendo que deverá funcionar também em Angola, embora a democracia em Angola seja apenas exercida pelos partidos da oposição, alguns, pela sociedade civil e pelos cidadãos. Portanto, sentimos que quem governa é o menos interessado no exercício da democracia. Mas, se a Constituição é democrática, temos que, no mínimo, cumprir aquilo que está a mais alto nível instituído. Semana passada foi aprovado na generalidade diplomas relacionados às eleições. São diplomas de iniciativa da UNITA e também do Partido no Poder. Eu espero saber qual é a vossa opinião quanto às propostas que lá estão e que análise faz ao debate quanto a esse assunto lá no Parlamento. Olha, o debate sobre uma proposta que visa conformar uma estrutura eleitoral é um debate sério, é dos mais sérios, sobretudo em países como o nosso. E sabe que nós temos uma história feia relacionada a processos eleitorais. A mais dramática foi em 92, em que impôs um conflito pós-eleitoral. Temos tido situações de suspeição pré-eleitoral. Esta, que se avizinha, poderá ser das mais dramáticas também, em função da grande crise social, econômica, que pode degenerar em crise política pela pressão que virá destes vários setores sobre quem governa. De tal ordem que é importante
que o debate seja inclusivo, que não seja apenas um debate parlamentar, dali essa iniciativa, no sentido de influenciar a partir daqui quem está lá dentro, por um lado. Por outro, perdão, as propostas são completamente contrárias à proposta que o partido do governo apresenta, no caso do MPLA. São completamente contrárias. Eu tenho aqui a proposta do MPLA e traz elementos que vão diminuir em grande medida a fiscalização eleitoral, que é um dos elementos mais importantes. Está também, a nível da sociedade civil, de cidadãos, enfim, vontades de participar ativamente no processo eleitoral. E há exemplos no continente africano que funcionaram e que para nós são exemplos que têm que ser tido em conta, que é o facto de uma participação massiva e direta de elementos extra-partidos políticos, portanto, partidos, no caso da sociedade civil. E trago aqui, por exemplo, exemplos do Congo Democrático, em que a Conferência Episcopal da RDC foi fundamental na mudança e no desalojamento do regime instaurado pelo Kabila. Portanto, foram 39 milhões de eleitores na RDC, 40 milhões de observadores. Ou 40 mil observadores, melhor, reitero, 39 milhões de eleitores, 40 mil observadores. Portanto, há uma vontade de se controlar o processo. A proposta do MPLA é uma proposta que traz elementos que diminuem essa capacidade de fiscalização, o que é grave. Por exemplo, o voto no exterior. Há um elemento que diz que quem vai fazer a fiscalização das mesas da Assembleia serão funcionários diplomatas. Portanto, se partimos do pressuposto que todos os embaixadores, funcionários diplomáticos são do MPLA, portanto o processo fica completamente à margem da transparência. E por outra, todo o processo eleitoral deve ser transparente, porque é o momento em que o cidadão é chamado para dar o voto de confiança, de manutenção e de retirada de poder. O que se passa é que há uma fraca, digamos, fiscalização dos processos e, sobretudo, por causa do atraso do credenciamento dos delegados de lista, que são os indivíduos que observam o processo. Okay? Nas eleições de 2017, por exemplo, nós tivemos um processo que começou com um escrutínio, obedecendo o município, a província e a central. Nessa proposta se quer eliminar o escrutínio municipal. Se não se fazer o controle eleitoral no escrutínio municipal, não se controla as eleições. As eleições não são como terminam, são como acontecem. E acontecer é o quê? É o voto, é o escrutínio, antes, sobretudo, são processos pré-eleitorais, como este, o ajustamento de uma lei em função do contexto ou não. São, portanto, todos os elementos que compreendem logística, elementos diretos e indiretos ao processo. E se no ato da votação, a nível da mesa da Assembleia, da Assembleia e da mesa, não haver esse controle rigoroso de fiscalização do processo, por exemplo, eu lembro que em 2017, na minha Assembleia, se afixou a ata. Se amputar esta possibilidade, não haverá controle. E nós sabemos da transportação de urnas das mesas, das assembleias, depois para a província, e dali ninguém sabe o que acontece. Há outra situação, por exemplo, relacionada às forças de defesa e segurança, que a lei vigente diz que tem que estar distantes a 100 metros, creio, não é? Considerável da mesa da Assembleia. O MPLA traz a proposta de ficar a 50 metros. Portanto, há aqui uma regressão significativa em termos de proposta sobre a fiscalização do processo eleitoral. E isto é gravíssimo. Isto é um atropelo, é um atentado à democracia. Silvano da Silva, a agência Lusa, Sim. três questões. A primeira é saber qual é o universo real de membros que se descrevem nessa petição. Qual é o número real de membros que dão conta desta petição. Segunda, qual é a vossa expectativa em relação ao respaldo das autoridades em que encaminhar a petição, que é que escrevem efetivamente? Sim, senhor. E por último, no tal modelo temos a eleição do atual líder da CNE pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. Sim. Temos a gestão do texto oficioso pelo MAT. Sim. Qual é a vossa proposta em relação a estes dois polos? O MAT e a CNE em relação à gestão do texto oficioso e também a eleição do atual líder da CNE? Bem, a primeira questão foi uma falha minha, tenho que assumir, devia
a priori, esclarecer aqui. Nós temos este documento que foi subscrito por 1.735 pessoas em 3 dias. 735 pessoas em 3 dias. Dito de outro modo, nós fizemos o documento em tempo recorde. Tivemos informações que a discussão seria em 2 semanas ou dentro de 2 semanas, mas ela foi antecipada, de caráter urgentíssimo, e portanto decidimos, dentro desse tempo, tentar. E como tentando que se consegue, conseguimos 343 via redes sociais, portanto Facebook, WhatsApp e também mensagens SMS, e as restantes foram mesmo recolhas diretas em espaços públicos, em que cada um com o seu punho assinou a petição. E contou-se com concurso de organizações da sociedade civil ativas, portanto, nas ações cívicas, e também de pessoas, digamos que singulares, que de forma direta ou indireta contribuíram. Quanto à segunda questão, nós propusemos aqui no nosso documento que não precisa necessariamente do presidente da CNE ser um magistrado. Okay? Propusemos isto. E o entendimento do nosso país é que deve ser um magistrado. E nós sabemos das influências políticas que o nosso sistema de justiça tem. No sábado, os magistrados fizeram uma manifestação muito forte e que teve um impacto que eu acho positivo. Está-se a viver o combate à corrupção e, portanto, não se pode combater a corrupção sem ter uma justiça forte, competente e coesa. E nosso processo histórico-político, ele é marcado grandemente pela presença da longevidade do partido que nos governa, que é o MPLA. Logo, é normal perceber, é normal conjecturar, é normal observar e concluir que haverá, enquanto se manter essa estrutura política de longevidade e de controle político, econômico, social e judicial, de influenciar, digamos, a eleição do presidente da Comissão Eleitoral, que para nós, no nosso entendimento, desejamos que seja independente, que não seja necessariamente um magistrado, e apresentamos aqui os elementos. Quanto a terceira pergunta era sobre a expectativa. A expectativa num país como o nosso, ela é sempre doseada, mas enfim, nós somos cidadãos, fomos educados a confiar e a desconfiar das pessoas, e infelizmente o nosso país vive um momento de suspeição excessiva. Não se confia nas pessoas, porque há uma espécie de um envenenamento geral de que não se pode confiar nas pessoas. Nós vamos acreditar, estamos a utilizar os mecanismos que a lei nos assiste, e vamos tentar, como estamos a tentar, e vamos influenciar por outras vias. E o nosso desejo é que funcione, é que esse documento seja suficientemente capaz de convencer quem tem a capacidade de influenciar por via da decisão, sobretudo o MPLA. Embora poucos acreditam que isso seja possível, mas é uma forma também de influenciar. Não vamos deixar de fazer para depois reclamar. Estamos a fazer. Se os comover por essa sensibilidade, ficamos bastante felizes. E isso é em nome do Estado angolano. Se não os comover, vamos continuar a tentar até os comover. Faz favor. O registro oficioso é um outro elemento que nós achamos aqui preocupante. Na medida em que houve, por exemplo, uma lei da massificação do registro civil. Logo, há aqui duas coisas que não casam. Por que tem que ser o MAT a fazer esse trabalho e não uma instituição de gestão eleitoral independente? Quando se fala da Comissão Eleitoral Independente, é na gestão do processo todo. Vou partilhar uma experiência muito pessoal. Eu fui convidado para compor a Comissão Eleitoral Independente, a 4ª Convenção do Partido Político Bloco Democrático. Comigo estavam mais 6 pessoas. Fomos
recebemos a proposta, analisamos e aceitamos. Depois, tentamos fazer uma eleição interna para escolher o presidente. E a indisponibilidade de muitos, do ponto de vista das tarefas e responsabilidades profissionais, recaiu em mim, que tinha um pouco de mais tempo do que o grupo, e assumi a posição de presidente da Comissão Eleitoral Independente. E só isto, que é um trabalho micro, foi tão fundamental na gestão de todo o processo, mas todo o processo, em que existia uma instituição, que é a comissão organizadora, que não fazia absolutamente nada sem a Comissão Eleitoral Independente. A todos os níveis. A todos os níveis. E o processo correu. A imprensa esteve, grande parte dos que estão aqui sabe do que eu me refiro. E, portanto, até agora, não recebemos nenhuma crítica, nenhuma situação que viesse impugnar o processo. Portanto, quando a estrutura que gera o processo eleitoral é independente, há uma autonomia. Essa autonomia dá a possibilidade desta estrutura gerir o processo sem influências nenhuma. Nós convocávamos reuniões quando víamos que alguma coisa estava a dar errado, porque aprendemos nesse processo também, e aqui com a experiência de algumas organizações, como é o caso do OBEA, que as eleições não são como terminam, são como acontecem. Se no processo de exercício eleitoral se conseguir dirimir os grandes assuntos que podem pôr em causa o resultado final, melhor. Então esse é o nosso entendimento. Faz favor, Dona Mayra. Sim, senhora. Mayra Tavares, Rádio Nacional de Angola. Quais é que são os vossos principais diferenciais em relação às demais propostas que até já foram apresentadas, debatidas e discutidas e algumas até aprovadas na generalidade? A outra questão, vocês defendem a melhoria no processo eleitoral. Caso a vossa proposta seja aprovada, que melhorias é que vocês naturalmente trarão neste processo, como forma de organizar o processo eleitoral? A primeira questão é simples. As propostas que tivemos acesso são todas, e com realce ao partido do governo, ao MPLA, ao partido UNITA, que é a maior estrutura política na oposição, do Bloco Democrático, ok? Pelo menos este tivemos. E do ponto de vista do entendimento, convergimos quanto pelo menos quanto à questão da Comissão Eleitoral Independente. Agora, há outros elementos que também convergimos, mas não fazem parte da nossa proposta, e que se os partidos na oposição já têm nas suas propostas, portanto, entendemos que aqui há uma convergência em termos de ideias, em termos de objetivos. E desse ponto de vista é positivo, porque fortalece não só o debate, mas como também o propósito, porque os partidos da oposição sentem que a sociedade civil e os cidadãos, no ponto de vista do entendimento da matéria da discussão eleitoral, há um entendimento em grande medida, e mais, em Angola, isso é uma observação, uma constatação já pessoal, grande parte daquilo que a sociedade civil e os cidadãos defendem converge com aquilo que os partidos da oposição defendem. É uma questão que os partidos políticos na oposição encontram para encontrar alguma relação e proximidade e capitalizar também com isso. Portanto, aí fazem política. E da nossa parte, é positivo. É positivo. Por exemplo, tem aqui uma contribuição interessante. A adesão sem hesitação aos princípios da SADC, nós defendemos. Segundo, lições do nosso processo eleitoral contestado, sempre contestado, repito, lições do nosso contexto eleitoral sempre contestado, agora num contexto de maior perigo, numa conjuntura de exaustão das forças sociais e depois inclusão das alterações constitucionais. Ou seja, esta visão é mais ou menos aquilo que nós também defendemos. Os nossos processos eleitorais sempre são de elevada suspensão e grande desconfiança, dito de outro modo. E produzem sempre no final um resultado que leva, sobretudo os partidos da oposição, depois a aceitarem. Por quê? Porque ficam também, enfim, pela sobrevivência por um lado, e porque também pressionam um pouco por outro lado. Eu acho que podiam fazer mais. Isso é um ponto. Outro ponto, depois, cria-se aqui também um ambiente da comunidade internacional que, entre a democracia e a estabilidade, ela opta pela estabilidade. E sabe-se que a estabilidade pode ser imposta por via da força.
como é que acontece em Angola. A estabilidade em Angola é imposta por via da força. Alguém impõe uma força, manda calar o outrem, e esse outrem, em nome da estabilidade, cala-se. Mas isso não é democracia e não uma estabilidade contínua. Portanto, desse ponto de vista, nós convergimos. Agora, quanto à segunda questão, quais são as nossas expectativas? Não percebi, Mara. Recorda-me. Perguntava, já que vocês defendem melhorias, Sim, né? sim. Caso a vossa proposta seja aprovada, que melhorias é que efetivamente vocês trarão no processo eleitoral? Olha, se se aprovar, caso se aprove a Comissão Eleitoral Independente, isso é um ganho de Estado, é um ganho altamente estratégico, é um grande diferencial e vamos nos associar àquilo que são, digamos, os princípios da SADC, por um lado, os princípios que defende a Carta Africana sobre eleições, democracia e governação. Angola não pode estar a leste daqueles que são os documentos que ela é subscritora, daqueles que são os documentos que geram o continente, ok? E, portanto, se assim acontecer, caso se adira sem hesitação aos princípios da SADC, é um ganho positivo. Os princípios da SADC são tão importantes, funcionaram no Malawi, têm funcionado na África do Sul, funcionam na Namíbia e, portanto, podem e devem, no meu entendimento, também funcionar em Angola. Se o governo do MPLA perceber que em nome da estabilidade, em nome da democracia primeiro, e da estabilidade política depois, e da coesão do país, as eleições serem transparentes antes, durante e depois, eu acho que o país é que ganha. Olha, deixa-me ditar aqui algumas consequências. Primeiro, benefícios de uma comissão eleitoral independente. O benefício número 1 é a transparência no processo, é a lisura do processo, é a participação de todos os cidadãos e de todos os elementos ligados ao processo. Uma consequência negativa é a falta de confiança que pode se instalar a nível internacional quanto a Angola. É uma consequência negativa. Nós somos um país que precisa atrair investimento externo. Os países, os grandes investidores, analisam o doing business desse país, a sua posição nesse ranking, e por outro, avaliam também o risco político, que é uma coisa que em Angola pouco se fala. Fala-se mais do risco econômico, da variação do mercado, mas fala pouco do risco político. O que é o risco político? É o perigo que uma instabilidade, incerteza política impõe aos Estados. Se nós entrarmos numa crise pós-eleitoral, ninguém vai querer vir investir em Angola, ou quem já investiu vai querer retirar o seu investimento. Portanto, isto é uma possibilidade. Isto é uma possibilidade em função de quê? Do desgaste, do desarranjo social e econômico que o país vive. E eu não estou a vislumbrar, pelo menos do ponto de vista da ciência política, e eu falo já aqui como politólogo, não é possível, de agora até agosto do próximo ano, haver um milagre econômico em Angola, uma estabilidade econômica em Angola. Eu estou a ver isso. Portanto, é importante que apelamos aqui às sensibilidades que compõem o MPLA, pensarem primeiro no país. Aliás, Angola deve estar acima de qualquer interesse privado. E nós temos observado que estes últimos 45 anos não estão. Aliás, infelizmente, teve do interesse privado até 75, depois de 75 era suposto estar acima desse interesse privado e passou realmente a pertencer a interesses privados até agora. Bem, o silêncio também fala. Se não há mais questões, vamos dar por encerrado e, portanto, os documentos já entraram, vamos esperar. A imprensa, peço que se sinta disponível para as próximas convocatórias por nós feitas, pelos debates que serão, digamos, desenvolvidos por esse grupo de distintos membros da sociedade civil e cidadãos deste belo país, de modo a que possamos então influenciar e apelar, não é, à alteração e melhoria da lei eleitoral, que é o elemento fundamental
para os processos políticos, que não são só políticos. Churchill dizia que a política é uma coisa tão séria, mas tão séria mesmo, para ser deixada só para os políticos. Muito obrigado.